A gente está há 14 meses de uma pandemia que está limitando todo mundo. Sim. Então, mesmo aqueles que eram mais equilibrados e que conseguiam, como eu disse, se eu estou nervosa, estou ansiosa, eu saio, dou uma corrida na rua, a gente se limita porque a gente tem outra pressão muito grande, que é a pressão do Da pandemia, Covid, né? do vírus. Então, eu lhe pergunto o seguinte: como falar hoje com as pessoas que estão em casa passando por isso? Como você domar também esse sentimento nesse momento? O estresse ele é uma mola propulsora, ele empurra as pessoas para os transtornos emocionais, né? Empurra para a depressão, empurra para as compulsões, para a impulsividade, porque na verdade a gente não está bem. E a pandemia fez isso com a gente, né? Ela alterou o funcionamento de todo mundo. Então a primeira coisa que eu falo para as pessoas nesse momento é o seguinte: olha, gente, nós estamos no momento atípico. Ninguém escolheu viver essa vida que estamos vivendo. Verdade. Quando você pensou em ter filhos, não foi para ficar com eles 24 horas dentro de casa. Quando você casou-se, não foi para viver com seu marido 24 horas dentro de casa. Quando você optou por procurar um emprego, não foi para trabalhar dessa forma que você está trabalhando. O que eu quero dizer com isso? Momentos atípicos provocam sentimentos atípicos. Então a gente tem que entender que muita coisa que estamos sentindo faz parte do contexto. Calma, nosso sono vai estar um pouco alterado, a gente vai estar um pouco ansioso, um pouco mais irritado, um pouco mais cansado, mais explosivo. Isso faz parte desse momento que estamos vivendo tão difícil. Agora, a gente não pode deixar isso se transformar em patologia. E aí é muito importante cuidar da rotina. E aí eu ensino às pessoas isso, Kátia. Hora de dormir, hora de acordar, tira pelo amor de Deus seu pijama. O seu pijama é um símbolo para o seu cérebro que é para dormir, que é para ficar lento. Sim, jogado, Você vai botar sua roupa do dia, se alimente nos horários habituais, se alimente com os alimentos habituais, ou seja, tenta manter a sua rotina mais próxima da anterior, de antes da pandemia. E se respeite, e aceite isso. Seja tolerante e flexível. Nós estamos passando por um momento muito difícil, que exige muita paciência, muita tolerância e flexibilidade da gente. Daqui a pouco acaba e a gente volta ao normal. Da gente com a gente mesmo, né, Cíntia? Porque a gente também acaba se pressionando o tempo inteiro, né? Com certeza, ainda mais nesse período. E você sabe, né, Kátia e doutor Pablo, eu até conheço uma pessoa assim, porque são vários os tipos de distúrbio, né, ou compulsão. A gente está falando do alimentar, tem de jogos, do sexo, e tem um que eu acho que é até comum também, que é o de compras, né? Porque a gente fala de prazer e fala de suprir. Então, a gente passa por situações onde a gente vai perdendo coisas ou pessoas e a gente tenta suprir tudo isso de uma outra forma. Às vezes é gastando. Então, doutora, a minha pergunta é, como identificar? Porque às vezes a pessoa pode gastar. Às vezes, estourar o cartão de crédito não é um problema para ela. E ela vai dizer, eu tenho prazer nisso, então tudo bem. Então, como que essa pessoa pode se antecipar a esses gatilhos? Como que ela pode resolver? É só com remédio que resolve mesmo, assim? Ou um papo com psicólogo? Como é que ela consegue identificar que aquilo não é só um mero prazer, mas aquilo já é uma compulsão? Quando é só um impulso esporádico, o ato de comprar esporádico, uma vez ou outra, não gera tanta preocupação. Você vai no shopping, de repente desejou, comprou. A compulsão começa a trazer um sofrimento significativo para a pessoa. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: a pessoa já está endividada, ela não pode gastar e continua comprando. Esse é o aspecto central da compulsão, da impulsividade. Quando começa aquele comportamento a trazer prejuízos significativos para a vida da pessoa. Com isso vem a culpa, a tristeza e a falta de controle. Nesses casos, o tratamento ele impõe tanto psicológico quanto psiquiátrico. Muitas vezes vamos precisar de medicamentos. E não tem que ter medo de medicamento, gente, quando é indicado pelo médico. Automedicação, sim, mas medicamento indicado pelo médico é o que você precisa muitas vezes para conseguir sair de uma situação difícil, seja de dor, qualquer parte do corpo, ou também um tratamento psiquiátrico. Quais são as perguntas que chegaram aí, Rafa? Kátia, muitas perguntas chegando aqui no nosso youtube.com/Melhor da Tarde. Só queria fazer antes uma pergunta aqui, um relato que durante muitos anos, quando eu tinha uns 22 anos mais ou menos, eu tive muita ansiedade. E eu descontei na comida também. Também na comida? Para você ter uma ideia, eu consumia mais ou menos 5, 6 litros
litros de refrigerante por dia. Por dia? E 2 barras daquela gigante de chocolate branco. Ai, Tinha que ter Maria, isso. Eu é descontava mesmo? isso. Aí procurei ajuda médica, depois de um tempo, acabei focando em outra coisa, treino. Aí eu comecei a treinar demais e acabei me machucando também. Ou seja, eu migrei a compulsão de alimentar para a compulsão Mas por hoje treino. você tem um equilíbrio que eu Hoje bem eu consigo vejo. ter o equilíbrio, Porque exatamente. Uhum. você fala assim, eu vou comer um hambúrguer hoje à noite. Ah, então eu vou treinar de manhã. Consigo equilibrar Consegue isso. equilibrar. Isso é legal, porque... Mas é muito difícil, viu? mais esse difícil, ponto. é. Porque a gente que às vezes está ali no gatilho, você vai... Sim. Até para comer É um o doce hábito, hoje né? eu me controlo muito, né? Sim. Você Ele consegue não ver. come tudo que a gente faz aqui de jeito nenhum. É muito Eliminado, difícil. né? Justamente para não dar esse gatilho. Para não voltar, né? Exatamente. É um autocontrole que a gente tem que adquirir, né? Com certeza. Agora, nas perguntas aqui, por exemplo, a Verônica Miller diz assim: preciso que o doutor me diga o que posso fazer para melhorar essa ansiedade. Tem alguma coisa que dá para fazer? Para não virar compulsão, né? Exatamente. Sim, a ansiedade é estilo de vida. A ansiedade são suas escolhas do dia a dia. Está muito tenso, está muito nervosa, provavelmente é a dificuldade de gerenciar esse dia a dia, os seus problemas, fazer escolhas. Os alimentos provocam muita ansiedade. Como é que está seu padrão dietético? A gente sabe que os doces, os refrigerantes, como ele disse, aumentam a ansiedade. Já tem relação, já comprova isso. A sua saúde mental começa no seu intestino. A atividade física é extremamente importante para os ansiosos. Olha que eu não estou falando de remédio, eu estou Sim. falando de vida. Meditação, yoga, psicoterapia, dormir bem. Esses são os alicerces de uma boa saúde mental. Kátia, por que os consultórios psiquiátricos estão lotados? Porque nós temos uma sociedade supermedicada. Porque Verdade. estamos vivendo mal. Então, meu grande estímulo para as pessoas é: coloque uma rotina saudável na sua vida, comece aos poucos, micropassos. Vai tirando a farinha branca, vai tirando o açúcar, substitui por comidas adoçadas como, por exemplo, xilitol, tira a sua farinha branca, coloca uma farinha funcional, vai mudando, vai dormindo uma horinha, meia horinha, uma horinha a mais, procura um terapeuta. Está com muito problema na sua vida? Você precisa saber lidar com isso. São ferramentas psicológicas.